Vamos lá, vamos começar falando então desses novos arquivos de Jeffrey Epstein, só para lembrar, né, que foi condenado por crimes sexuais, acusado de tráfico sexual de menores, envolvendo crianças de 14 anos, inclusive, ele que morreu na prisão em 2019. E na semana passada foram revelados novos arquivos, são 3 milhões de páginas e documentos, vídeos, imagens que seguiram a divulgação que foi determinada por uma lei e por uma medida que foi aprovada por um esforço tanto de republicanos quanto de democratas depois de o governo Trump, ao longo do primeiro ano do seu segundo mandato, ter evitado a revelação desses arquivos na íntegra depois de muita pressão, inclusive da própria base de apoiadores do governo Trump. E nesses novos documentos, inclusive novos detalhes sobre figuras poderosas que já tinham aparecido antes surgiram e também novos nomes surgiram. A gente pode citar aqui Bill Gates, Elon Musk, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, e a lista não para. Também mais detalhes sobre Bill Clinton, sobre também sobre o Reino Unido, também sobre o Peter Mandelson, que foi ministro no Reino Unido. Isso está causando também um problema, inclusive no governo de Keir Starmer, do primeiro-ministro, o ex-príncipe Andrew, com mais detalhes também revelados. Então, tudo isso está gerando muita repercussão aqui nos Estados Unidos ao longo dessa semana, conforme esses detalhes vão sendo revelados. Professora, eu queria começar com você, falando sobre essas novas figuras ou esses novos detalhes que aparecem. Qual é a tua avaliação sobre essa nova revelação desse novo lote dos arquivos? Pois é, Pri, boa tarde a você, ao Lorival e a todo mundo que nos acompanha aqui no Fora de Ordem. Vou tentar fazer jus ao nosso querido Américo, que está de férias merecidamente. E, claro, falar um pouco sobre esse tema que tem gerado uma discussão bastante profunda nos Estados Unidos, para além da questão criminal, Pri, ou seja, né, das questões ligadas aos abusos e, eventualmente, crimes, né, que tenham sido documentados nesse material. A gente também está falando de como se organiza e como se comportam as redes de poder e de influência, né, nos Estados Unidos, e nas potências, talvez, nos governos de países poderosos, como é o caso desse em particular. Eu diria que, além das revelações que continuam escandalizando todo mundo pela sua própria natureza, existem pelo menos 3 grandes elementos que estão no horizonte dessas novas revelações e que certamente vão moldar, inclusive, os próximos passos do caso Epstein, né? Eu diria que, primeiro, a gente continua diante de uma certa percepção de um limite jurídico, né, do que esse caso revelou. A gente segue, então, acompanhando essa tentativa de uma série de responsabilização né, ao longo do processo de divulgação dos documentos, mas ainda que isso esteja caminhando, não existem garantias, né, até agora, de grandes condenações de grande impacto. Então, essa limitação prática, operacional, né, de trazer justiça, de fato, à situação que os documentos trazem, eu diria que é um dos incômodos que permanece existindo, né, na fronteira dessas novas revelações. No segundo, tem a ver com isso também, que tem relação com um certo impacto político seletivo, né? Então, a gente está o tempo todo acompanhando a tentativa de gestão dessa crise por diferentes figuras do setor público e do setor privado, e a gente percebe, portanto, que o dano real ele parece mais iminente quando essas novas provas vêm à tona, mas rapidamente eles acabam sendo acomodados na gestão de crises por essa seletividade e pelas estratégias que essas figuras têm usado. E, por fim, eu diria que talvez o fato de a gente ter se acostumado, com muitas aspas, de receber novas revelações a todo momento, também acaba se criando dentro do próprio ambiente das notícias, né, uma certa fadiga pública. Então, é um misto de impunidade
com reconhecimento de que a lei não vale necessariamente para os mais poderosos e uma certa resignação de todo mundo que continua indignado, mas que não necessariamente consegue se movimentar na direção de produzir alguma coisa diferente do que só esse sentimento, Pri. Perfeito. Aqui a gente está falando desses arquivos ao longo do ano passado inteiro. São detalhes e mais detalhes, e notícias e mais notícias, e realmente não houve nenhuma mudança significativa em termos de punição a outras pessoas envolvidas, que não seja Epstein e Ghislaine Maxwell, que está presa, e também não houve nenhum tipo de mudança ou algo que traga um conforto para as vítimas, né, desse crime. Agora, Lore, eu queria trazer a questão de Donald Trump, né? Então, mais uma vez, houve várias citações a Donald Trump, alguns jornais, como o New York Times, falam de mais de 5 mil citações, outros falam de 4 mil citações a Donald Trump, e o que se tem até o momento é que Donald Trump e Epstein foram próximos durante alguns anos. Em 2002, inclusive, Trump disse à New York Magazine que conhecia Epstein há 15 anos, que ele era um cara fantástico, e tem aquela frase famosa, dizem até que ele gosta de mulheres tão bonitas quanto eu, e muitas delas do lado jovem. Sem dúvida, Jeffrey aproveita a vida social. Depois, e-mails que foram revelados, inclusive no ano passado, falaram em que Epstein, com Ghislaine Maxwell, falava que Trump era o cachorro que não latiu. Também outros e-mails trazendo ali que Trump sabia das meninas, mas não existe nenhuma irregularidade, evidências de irregularidade de que Donald Trump participou de algum tipo de crime sexual. Lore, você acha que esses detalhes e o que foi revelado até agora em relação a Donald Trump trazem alguma implicação para a sua presidência? Eu acho que sim, na medida em que a gente está observando um fenômeno novo nos Estados Unidos em relação ao Trump, que é os republicanos criticando o Trump abertamente, né? O último foi o Ron DeSantis, o governador da Flórida, está no último ano do mandato dele, não conseguiu ser candidato a presidente, né? Disputou as primárias inicialmente com o Trump. E o Ron DeSantis é uma figura importante do Partido Republicano, né? Fez críticas duras ao Trump, também o pessoal lá do Texas, né? O Ted Cruz, senador, o Greg Abbott, governador, isso em relação ao ICE, a atuação do ICE, né? Então, nesse caso do Epstein, tem a Marjorie Taylor Greene, que foi criada praticamente pelo Trump. Ela é da QAnon, aquela seita que diz que os democratas têm uma rede de pedofilia e que o Trump é um anjo que veio salvar essas crianças dessa rede. À luz do caso Epstein, o envolvimento do Trump torna a tese dessa seita tristemente irônica, né? Mas ela foi apoiada pelo Trump para se tornar deputada federal pela Geórgia e tem criticado duramente o Trump por causa dos arquivos Epstein e também por causa das aventuras militares, né? Então eu vejo isso dentro de um conjunto de coisas em que os republicanos estão preocupados com as eleições de novembro, que vão eleger toda a Câmara e 1/3 do Senado, estão preocupados com a competitividade eleitoral deles, principalmente por causa da dificuldade do governo de endereçar o tema central para os eleitores americanos, que é o alto custo de vida. E isso, então, está enfraquecendo um pouco aquela camada de proteção que o Trump tinha construído em torno de si mesmo no contexto do Partido Republicano, por meio do poder que ele tem, né, de liderar o movimento MAGA e agora de estar na presidência de novo, também por meio da capacidade que a máquina dele, do movimento dele, tem de destruir pessoas, né? Não é só destruir reputações, destruir pessoas mesmo, né? De divulgar telefones, endereços para um grupo de pessoas que tem um setor desse grupo que é violento,
né? É claro que a violência política é um dado nos Estados Unidos que também afeta os republicanos, também existe uma violência de esquerda, né? Então, eu não estou dizendo que são só os trumpistas que são violentos. Há um ambiente de enorme violência política nos Estados Unidos, o Trump foi alvo de atentado e assim por diante, né? Então, acho que nesse contexto contribui para a normalização de os republicanos poderem criticar o presidente, se contrapor a ele, né? Agora, por outro lado, existe algo que ajuda o Trump, que é o fato de que figuras da esquerda também estão muito envolvidas com Epstein. Então, isso meio que dilui o impacto, né? É claro, o Trump é presidente, ele tem mais a perder, eu entendo isso. Por outro lado, o fato de Bill Clinton, Bill Gates, que é uma figura liberal, e principalmente Noam Chomsky, que é uma figura de esquerda, estarem tão envolvidos, como que dilui, né, distribui e tira um pouco do estigma sobre o Trump. Eu queria ler aqui um trecho da mensagem do Noam Chomsky para o Epstein. O Noam Chomsky, gente, hoje ele tem 97 anos de idade, deixa eu checar aqui, e ele é um ícone da esquerda, né? Ele é linguista inicialmente, mas acabou dando opinião sobre temas políticos, ele é meio anticapitalista né, e se coloca em favor dos direitos dos vulneráveis, né? Hoje ele está com 97 anos. Em 2019, quando o Epstein pediu conselhos para ele sobre como lidar com a crise reputacional que ele estava vivendo, isso 5 meses antes de o Epstein ser preso, e já depois das denúncias, né, sobretudo dessa sobrevivente que depois se suicidaria, né, mas que escreveu um livro sobre o que tinha sofrido nas mãos dele, a Virginia Giuffre, né. O Noam Chomsky escreveu o seguinte: ele aconselhou que o Epstein ficasse em silêncio e disse assim: o que os abutres desejam ardentemente é uma resposta pública, que então fornece uma abertura pública para uma ofensiva de ataques venenosos, muitos deles vindos de caçadores de publicidade ou malucos de todo tipo. E depois ele escreveu o seguinte: isso é particularmente verdadeiro agora, com a histeria que se desenvolveu em torno do abuso de mulheres, que chegou ao ponto de que até mesmo questionar uma acusação é um crime pior do que assassinato. Uma histeria em torno de abuso de mulheres. Noam Chomsky. Isso me choca muito, assim. Não porque eu admiro o Noam Chomsky, eu acho que ele tem visões muito equivocadas sobre o meu mundo, que é o mundo internacional, o Oriente Médio, né, e tantas outras coisas sobre as quais ele opinou sem ter um conhecimento verdadeiro das coisas. Economia, ele devia ter ficado na linguística, né, que ele é muito bom. Estudei ele como linguista quando eu fiz mestrado em filosofia. Mas essa normalização, isso foi em 2019, gente, não foi em 89, certo? Assim, é muito maluco, assim, como as coisas se normalizam, né, na sociedade. Então, acho que a gente precisa se debruçar sobre isso, entender esses mecanismos, entender como isso pode acontecer. Coloque-se no lugar de uma mulher sobrevivente de uma rede de prostituição, de pedofilia, sendo tratada dessa forma por um defensor das liberdades, né? Então, realmente é algo para se pensar. Eu acho que para nós mulheres é algo que não é tão surpreendente assim, porque realmente essa é a norma, né? É o que a gente vê acontecendo. E você falando, né, Lori, me faz pensar assim, se todos esses escândalos fossem ligados a homens, né? O que aconteceria?
se fossem homens que tivessem sido abusados, será que essas mulheres, vamos supor, não estariam presas já, né, punidas, enfim. E queria pegar agora um outro ponto, né,